Queremos convidar a todos para participar da nossa Escola Bíblica Dominical. E nesse momento quero convidá-los então para que abram suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1. Nós faremos a leitura neste capítulo, a partir do verso 3, nós faremos esta leitura até o versículo de número 23. Efésios, capítulo 1, do versículo de número 3 até o versículo 23. Gostaria que você abrisse sua Bíblia. Nesse momento, convide sua família para participar da nossa escola bíblica e, especialmente, dê uma atenção exclusiva nesta hora, para que você não seja apenas um telespectador do culto, da escola, mas para que você também participe, estude, ore, louve a Deus, cantem conosco os louvores ao nosso Senhor, nesse momento que é dedicado exclusivamente a Ele e a busca pela instrução e edificação da sua palavra. Efésios capítulo 1, do verso 3 ao verso 23. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória de sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. Oremos. Ó Deus, obrigado, ó Pai, pelo grande e maravilhoso ministério do Teu Filho Jesus, o ministério da reconciliação, porque através da obra dele, o Senhor nos aproximou de Ti mesmo, feito o pagamento da nossa dívida pelo Teu Filho e derramado sobre nós o Teu Espírito que nos convence a respeito da divindade e do sacrifício de Cristo Jesus, da nossa condição de pecadores e, ó Deus, do amor maravilhoso e incomensurável do Senhor por nós, dando-nos, ó Deus, a paz por meio do sacrifício de Cristo Jesus, a justificação dos nossos pecados e a comunhão da igreja, a comunhão dos santos, igreja mesmo que foi criada pelo Teu Filho Jesus, que foi concebida
pelo Senhor neste reino glorioso que é o reino dos céus, implantado já neste tempo, agora, no meio dos homens, e ainda não em sua plenitude. Mas a igreja, ó Deus, como agência do reino do Senhor, ela tem labutado sobre esta terra, como peregrina em terra estranha, e nós te louvamos por fazer parte dela, por sermos membros, ó Deus, desse corpo, que é o corpo de Cristo, do qual o teu Filho é o cabeça. E nesta manhã, ó Deus, nós nos reunimos e nos conectamos nesse momento para te adorar, para te exaltar, para te agradecer pelo que o Senhor fez por nós, para te louvar pelo perdão dos pecados, para te louvar pela esperança da glória, para te louvar, ó Deus, pela suprema riqueza da graça e da glória do Senhor Jesus, que nos foi transmitido, ó Pai, através do ato de amor do Senhor, de nos alcançar e de pagar o preço da nossa redenção. Recebe, portanto, ó Deus, nossa gratidão e louvor nesta manhã, e fala ao nosso coração, que o teu Espírito nos quebrante, que o teu Espírito nos encha, que nós possamos ser sensíveis, ó Deus, à vontade do Senhor, e, ó Pai, alcançarmos diante de Ti o pleno conhecimento dela, para que vivamos uma vida que te louva, que te exalta e que te agrada. Portanto, nesta manhã, ó Deus, abençoe cada um de nós, que o teu Espírito que habita em cada coração daqueles que temem ao Senhor, seja nesse momento, ó Deus, o nosso elo de comunhão, e nesse momento mesmo o teu Espírito comunique coisas profundas, coisas do Senhor, através da tua palavra, ao nosso interior, fortalecendo, encorajando e animando cada um de nós. Portanto, ó Deus, dirige-nos nesta hora, auxilia-nos, ó Pai, pois sem o Senhor não somos nada e nada podemos fazer. E assim, ó Deus, que saiamos, ó Pai, desta reunião, desse momento de estudo, animados, fortalecidos e edificados pelo Senhor. Esse é o nosso desejo, e humildemente colocamos isso diante de Ti nesta hora, com perdão dos nossos pecados, em nome do nosso Salvador e Senhor, Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar ao Senhor cantando nesse momento 2 hinos, o hino de número 334 do nosso inário, e depois um cântico espiritual, e nós vamos adorar a Deus assim, neste primeiro momento do culto ao Senhor.
castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de pasto inundas meu ser. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de pasto inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, pronunciar o teu nome, só Senhor. De pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de pasto inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós te agradecemos porque somente no teu nome é que nós temos a salvação, a remissão dos nossos pecados. Obrigado, Senhor, porque podemos crer e saber que basta pronunciar o teu nome, os nossos medos, as nossas inseguranças, os nossos temores se vão, porque temos a certeza, a absoluta certeza, que somos guardados pela tua mão, nós somos guardados pelo teu amor, nós somos guardados pela segurança que há em ti. Obrigado, Senhor, por esta manhã, que possamos realmente crer no que acabamos de cantar, que possamos, ó Deus, nos deitar nos teus braços e nos sentir seguros em meio a esse caos,
em meio à tribulação, ao sofrimento, nós temos a certeza que o Senhor está conosco, pois assim o Senhor prometeu que estaria todos os dias conosco, até a consumação do século, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Como é bom saber que podemos contar com o amor glorioso do Senhor, e no nome do seu Filho Jesus encontramos alento, consolo, salvação, esperança, perdão, paz, todas as bênçãos do ministério da reconciliação realizado por Jesus. Muito bem, nós vamos nesta manhã começar mais um capítulo da Confissão de Fé, agora o capítulo de número 25, para aqueles que acompanham o nosso estudo nesse momento, quero convidá-los que abram a sua Confissão de Fé, no capítulo de número 25, se você usa a mesma versão que eu uso, que é a última versão editada pela Casa Editora Presbiteriana, página 187, capítulo de número 25, da Confissão de Fé de Westminster. Desta feita, nós vamos falar sobre a igreja, sua função, sua essência, seus contornos. E a Confissão de Fé, obviamente, quando ela foi escrita, a ideia é que fosse um manual de doutrina para que todas as pessoas que são crentes tivessem um acesso a um sistema organizado de doutrinas e resumido de todas as doutrinas bíblicas que estão contidas na palavra do Senhor. Portanto, a Confissão de Fé ela não é inspirada, mas ela é escrita, construída, elaborada, com base na Sagrada Escritura, que é a nossa única regra de fé e de prática. E ela foi construída para ser usada pela igreja, para que a igreja possa conhecer os postulados doutrinários e possa, de uma forma organizada, ensinar isso. E dentro da confissão você tem capítulos que tratam de questões que são questões muito práticas da nossa realidade, que é a realidade nossa de igreja. E especialmente o capítulo 25, 26, 27, até o capítulo 30, nós vamos tratar de questões que são muito práticas da nossa realidade de instituição, que é a igreja, que é a comunhão dos santos, o batismo, a ceia, que são os sacramentos. E nós vamos falar bastante sobre isso, então, nos próximos 2 meses, onde vamos abordar esses temas. A classe nossa de novos membros, de catecúmenos, vai utilizar esse material também, porque é material básico, nós estamos estudando lá, e esse material é material básico para aqueles que querem ser membros da igreja, e quanto mais daqueles que já são membros da igreja, é imprescindível que conheça qual é a estrutura bíblica de uma igreja que seja verdadeira, que seja autêntica, de acordo com aquilo que a própria Escritura estabelece para nós. Então, eu gostaria que vocês acompanhassem comigo a leitura do primeiro parágrafo. Nós vamos ler os textos bíblicos e na sequência então vamos para as devidas explicações. Primeiro parágrafo do capítulo 25 da Confissão de Fé de Westminster, capítulo que trata da igreja. A igreja católica ou universal, que é invisível, consiste do número total dos eleitos que já foram, dos que agora são e dos que ainda serão reunidos em um só corpo, sob Cristo, seu cabeça. Ela é a esposa, o corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Muito bem, textos correlatos que nos ajudam a compreender isso. Efésios capítulo 1, versículos 10 e depois 22 e 23. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Paulo está falando da obra de Cristo, do seu ministério. Versos 22 e 23.
e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, dos pés de Cristo. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Ou seja, para ser o cabeça da igreja, o Senhor deu o Senhor Jesus à igreja. Ou seja, ele foi dado por Deus para ser o cabeça da igreja. Não apenas aquele que compra cada um dos remidos, cada um dos crentes com seu próprio sangue, mas é aquele que lidera o povo de Deus nesta peregrinação até o dia da glorificação. E essa igreja, a qual ele foi dado, ela é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Efésios 5 também, só que agora versículos 23, 27 e 32. Efésios capítulo 5, versos 23, 27 e 32. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo, ou seja, salvador de toda a igreja, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Ou seja, Cristo morreu na cruz e derramou o seu sangue para purificar a igreja, para que ela seja apresentada diante de Deus de forma gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, para ser santa e sem defeito. E aí o verso 32. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Colossenses 1, verso 18. Ele, Jesus Cristo, é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, ou seja, aquele que ressuscitou primeiro, para em todas as coisas ter a primazia, ter a preferência, ter a superioridade. Esse é a ideia do apóstolo Paulo nesse texto. Os três textos do apóstolo Paulo, eles dão base para esse primeiro parágrafo da confissão de fé que nós lemos do capítulo 25, que faz duas afirmações importantes para nós sobre a igreja que nós vamos, a partir desse momento, estudar. Primeiro, nenhuma denominação religiosa, seja evangélica, seja de alguma seita, nenhuma denominação pode pretender para si mesmo a declaração, a alcunha de ser a igreja universal. E no sentido de igreja universal de ser a igreja verdadeira, a única e verdadeira igreja que deve ser a igreja do mundo inteiro. Nenhuma denominação pode querer para si isso. Segundo, a igreja universal, a verdadeira igreja, a igreja do Senhor Jesus, ela compõe-se de todos os eleitos, de todos os tempos, distribuídos entre nações, línguas, raças e igrejas. Igrejas, no plural, ok? Então, são dois pontos aqui para nós estudarmos. O primeiro deles é que nenhuma igreja, nenhuma denominação pode tomar para si esta alcunha de a igreja verdadeira ou a igreja universal. Nós vamos começar por esse ponto. Bom, quando nós lemos aqui na confissão de fé sobre igreja universal, ou a palavra católica, que é sinônimo de universal, o que isso traz? Qual o significado de uma igreja universal? Uma igreja que abarca todas as pessoas indistintamente, por isso que ela é universal? Não, o sentido da palavra não é esse. O sentido da palavra igreja universal é o sentido de que essa igreja é uma igreja para todos, não é uma igreja de todos, mas é uma igreja para todos, todos os povos, línguas e nações, de todas as raças, de todas as épocas. Essa igreja tem portas abertas para receber universalmente gente de todos os lugares, de todas as etnias, de todas as raças. Esta igreja, que é a igreja do Senhor Jesus, que tem uma confissão, bíblica, porque a palavra de Deus é a única regra de fé e prática dessa igreja. Esta igreja é a igreja que é composta por gente de todos os lugares. Portanto, o que não é uma igreja universal? Eu quero começar por isso. A igreja universal, portanto, já pelo próprio termo aqui, ela não é uma igreja racial. Ou seja, a verdadeira igreja, a santa igreja do Senhor, a igreja universal, no sentido bíblico, ela não é uma igreja associada ou atrelada a uma raça. Ela não pode ser identificada por uma etnia, por uma raça, porque a própria palavra dela e a essência dela já chama outra coisa. Ela é uma igreja que chama povos de todas as raças para compor essa igreja. Ela não é a igreja de uma raça, de uma etnia.
lá o apóstolo Pedro, lá na sua epístola, na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, verso 10, ele diz assim: vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Para quem que Pedro está falando isso? Pedro está falando isso para os gentios, Pedro está falando isso também para os judeus, Pedro está dizendo isso para todas as pessoas que creem em Cristo Jesus. Ou seja, antes vocês não eram povo de Deus, mas agora vocês foram feitos povo de Deus. Vocês foram alcançados pela misericórdia, vocês foram alcançados pelo amor de Deus. Então, a igreja universal, ou a universalidade da igreja, ela não inclui restritivamente apenas pessoas de uma determinada raça, de um determinado país, de uma determinada etnia. Mas esse termo católico, ou a catolicidade da igreja, ela significa que esta igreja ela é universal, ela é para todas as pessoas, de todos os lugares, de todas as raças, de todos os tempos, desde que essas pessoas sejam eleitas do Senhor e elas sejam quebrantadas e se arrependam dos seus pecados e creiam em Cristo Jesus. Este é o povo de Deus glorificado, este é o povo de Deus que por enquanto peregrina sobre essa terra, com defeitos, com dificuldades, mas que já tem os seus nomes escritos no livro da vida, foram justificados por Cristo Jesus, e um dia eles serão glorificados e manifestados publicamente diante de todos os homens. Bom, segunda questão sobre esta universalidade da igreja: se ela não é racial, ela também não se identifica com nenhum determinado grupo cultural. Bom, vamos entender isso. Eu não posso dizer que a igreja verdadeira é a igreja de uma determinada raça, e eu também não posso dizer que a igreja verdadeira é a igreja de uma determinada cultura. Ela não está identificada com um grupo específico. Vamos entender isso. Por exemplo, o judaísmo identificava-se com a cultura judaica. Então veja, a igreja que estava presente lá na Palestina nos dias da encarnação de Jesus era a igreja dos judeus, era o judaísmo, e o judaísmo estava identificado com tudo o que era próprio dos judeus: a teocracia, que foi um governo que eles experimentaram, as leis que eles receberam através de Moisés, do próprio Deus, o sistema sacerdotal, essas coisas estavam ali impregnadas na história e na cultura dos judeus. Bom, portanto, então a verdadeira igreja é a igreja do judaísmo? Não, de forma alguma. A igreja, o judaísmo é a igreja do povo judeu, e eles estão ali com um contexto cultural que influencia e que modela esta igreja. O romanismo está ligado a Roma, está ligado lá no princípio especialmente ao Império Romano. E embora a igreja romana, quando surgiu, ela trouxe o termo católico para dentro, alegando ser a igreja universal, a igreja de todos. No entanto, essa igreja tem os seus contornos, tem as suas tradições totalmente ditado pela cultura romana, pela cultura do Vaticano. Ou seja, eu posso dizer que esta é a verdadeira igreja? De jeito nenhum. Primeiro, que ela está associada a uma raça, ainda que ela diga que ela é católica, que ela é universal. Segundo, que ela está atrelada a uma cultura e uma tradição, ainda que ela diga que essa cultura e tradição é católica. E não é. Porque a cultura e a tradição dos romanos ou do Vaticano é uma cultura e uma tradição deles, não tem vínculo com cultura de outros países e de outras etnias. Terceiro, o protestantismo é a verdadeira igreja universal? Também não. Por quê? Porque o protestantismo ele está vinculado a uma tradição luterana e uma tradição calvinista. Antes de entrar no conteúdo dessas tradições, o que precisa ser dito é que se qualquer uma dessas tradições, sejam os luteranos, sejam os calvinistas, alegarem para si que eles são a igreja universal, ao fazer isso você está incorrendo contra a essência do que é a igreja, que é universal. Ela é uma igreja de todos e para todos, que são eleitos de Deus de todas as raças, tribos e línguas. Portanto, eu não posso impor sobre todos, de todas as raças, povos e línguas, uma cultura particular de uma determinada denominação que surgiu na Europa numa época específica. Eu não posso fazer essa imposição. Os postulados doutrinários, os postulados das Escrituras, eles são sempre os mesmos. E não importa em qual cultura e em qual época que eu esteja, o que vai identificar a igreja de Cristo que está presente nas denominações e nas nações espalhadas pelo mundo, é aquilo que nós cremos em comum, porque é aquilo que está
no nosso livro normativo, que é a palavra de Deus, mas não a placa que nós colocamos na frente da nossa igreja. Por isso que nenhuma igreja pode trazer para si mesma a alcunha de a verdadeira igreja ou a igreja universal, a igreja católica. Ainda mais uma tradição pentecostal. O pentecostalismo pode ir lá e dizer assim, olha, nós somos a verdadeira igreja universal, a igreja de todos. Não podem. Por quê? Porque o pentecostalismo tem sua origem atrelada ao modo de vida do norte-americano do início do século 20. Foi lá que o pentecostalismo surgiu, e o pentecostalismo atende aos apelos que são próprios de uma cultura, que era uma cultura que estava num momento emergente, que estava no momento impregnada, e está até hoje, por pragmatismo, por imediatismo e por materialismo. E se você for ver quais são os apelos que normalmente as igrejas pentecostais e neopentecostais mais atendem. Vamos lá, convite para o culto numa igreja neopentecostal. Venha, se você está passando por um problema econômico, venha aqui que o seu problema vai ser resolvido. Você está passando por um problema amoroso, venha aqui que o seu problema vai ser resolvido. Venha aqui que aqui tem milagres, aqui tem sinais, aqui tem profecia, eu vou mostrar o que vai acontecer no seu futuro. Ou seja, tudo que responde às minhas necessidades imediatas. Ou seja, é uma marca da cultura do norte-americano, e especialmente uma marca identitária. E a igreja do Senhor Jesus, ela não pode ser confundida com essas marcas identitárias, com essas culturas e com essas tradições que são próprias de um determinado povo. Nem o judaísmo, nem o romanismo, nem o protestantismo, nem o pentecostalismo e nem qualquer outro ismo pode se autodeclarar a igreja do Senhor Jesus, a igreja visível, a igreja invisível do nosso Deus. Eu já vou tratar desse termo invisível. Terceiro, a igreja universal, a verdadeira igreja do Senhor Jesus, ela também não pode ser confundida com uma seita. Bom, o que é isso? Seitas são linhas denominacionais que se desviam, a palavra seita herética, ela está relacionada com desvio, que se desvia de um norte. Então, por exemplo, o cristão ele tem como norte a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. O que seria uma seita? Uma seita é um determinado grupo que elege outros ou outras regras de fé e de prática. Por exemplo, a palavra de um determinado líder que supostamente tem algumas revelações, e eles pegam essas palavras desse líder, essas supostas revelações, e tornam essas palavras, essas revelações normativas, tanto quanto a Bíblia, ou até maiores, ou superiores. Vou dar exemplos para vocês. A igreja dos Mormons é uma seita. E por que é uma seita? Porque o fundamento da doutrina, a doutrina dessa igreja, o fundamento teológico dessa igreja, não está alicerçado sobre a Escritura, embora eles a usem, mas está alicerçada sobre uma suposta revelação, trazida a Joseph Smith, que é o pai do movimento Mormon, por um anjo, um suposto anjo chamado Anjo Moroni, que escreveu um Novo Testamento para as Américas, e colocou-os em tábua de ouro, e supostamente Joseph Smith sabia onde essas tábuas estavam escondidas, guardou-as às 7 chaves, e fundou esta seita herética, chamada a seita dos Mormons. É uma seita. E existem muitas outras seitas. Um exemplo, a seita do Adventismo é uma seita. Por que uma seita? Porque juntamente com a Escritura Sagrada, que é a nossa única regra de fé e prática, estão as revelações de uma senhora chamada Ellen White, e as palavras das revelações proféticas dessa senhora chamada Ellen White, elas são admitidas como palavras normativas para a igreja. Portanto, a Bíblia não é a única regra de fé e prática do Adventismo. Eles, além da Bíblia, eles têm as profecias da Ellen White e de alguns outros que eles adotam. Isso faz do Adventismo uma seita, e uma seita herética. E aí a gente poderia citar, mas eu quero apenas dar um exemplo do que é uma seita. Uma vez que eu dei o exemplo do que é uma seita, eu não posso de maneira alguma admitir que uma seita que não tem a Bíblia como a sua única regra de fé e prática, alegue para si a alcunha de ser a verdadeira igreja universal, a verdadeira igreja de Deus. Por quê? Porque, primeiro, ela não tem este fundamento, que é o fundamento que une os cristãos de todas as raças, de todos os tempos e de todas as denominações. Que fundamento é esse? A Escritura.
Se ela não tem esse fundamento, logo ela não é uma religião, não é uma igreja cristã. Se ela não é uma igreja cristã, ela não é a igreja universal da qual Cristo é o cabeça, ela não é esta igreja. E por último, a igreja universal, já que ela não se identifica com raça, ela não se identifica com cultura, ela não se identifica com seitas, com denominações, ela, portanto, é uma igreja invisível. A igreja universal do Senhor, ela é uma igreja invisível. E é esse o argumento da confissão de fé. Veja, o parágrafo diz: a igreja católica universal, que é invisível, consiste do número total dos eleitos que já foram, dos que agora são e dos que ainda serão reunidos em um só corpo. Portanto, qual é a igreja universal, verdadeira e autêntica do Senhor Jesus? É a igreja invisível que está espalhada, está contida dentro da igreja visível. O que isso significa? Significa que a igreja do Senhor Jesus, os verdadeiros eleitos, os verdadeiros crentes do Senhor Jesus, que são de todas as raças, povos e línguas, eles estão espalhados dentro das várias denominações, que não podem particularmente chamar para si este atributo de ser a igreja verdadeira e universal. Por quê? Porque a verdadeira igreja de Cristo, universal, ela é invisível. Ela é composta por aqueles que estão dentro da igreja visível, nas suas múltiplas denominações, mas que estão ainda dentro dessas denominações, eles estão ocultos lá dentro, porque nós vamos ver que dentro de toda a igreja visível não existe apenas o trigo, como o Senhor Jesus ensinou, mas tem também o joio. Tem gente que professa realmente, verdadeiramente, a verdadeira fé em Cristo Jesus, mas tem gente, e muita gente, dentro da igreja visível, que está ali por comodismo, que está ali por um raciocínio lógico, uma adoção de um grupo, tentando fazer aquilo que todos os povos no Antigo Testamento fizeram, a tentativa de construir um caminho pessoal meu para encontrar Deus. Não estão ali porque Deus fez um caminho até eles e os resgatou das trevas. Estão ali porque entenderam que eles precisam fazer alguma coisa. E estes são exatamente os religiosos, aqueles que não têm a fé salvadora em seus corações. Eles têm a religiosidade, que faz com que eles busquem algum caminho para alcançar Deus, mas eles não conhecem a Deus, eles não têm o amor de Deus, e eles estão dentro da igreja visível. Portanto, a verdadeira igreja do Senhor Jesus, ela é composta por gente de todos os povos, tribos, línguas e nações, de todas as épocas, que estão em Cristo Jesus, verdadeiramente, mas também estão dentro das igrejas visíveis, nas suas múltiplas denominações, espalhadas pelo mundo, aguardando até o dia da sua glorificação. A igreja autêntica de Deus, portanto, ela é racionalmente invisível e imperceptível. E aí cabe então para nós algumas aplicações. Quando nós vimos o texto, o apóstolo Paulo, lá no capítulo 1 de Efésios, que nós lemos inteiro aqui, ele fala que através de Cristo Jesus, nós somos completamente salvos. Os nossos nomes foram abençoados nas regiões celestes, com toda sorte de bênção, por meio de Cristo Jesus. Ou seja, meu nome foi limpo e vinculado na glória. Nós aprendemos também que o Senhor colocou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. Ele é o Senhor, Ele é o cabeça. E Ele é o cabeça, inclusive, e principalmente, da igreja, que é dele. Nós somos partes desse corpo. O apóstolo Paulo diz que Ele colocou em nós o Espírito Santo, que é um penhor, ou seja, é um selo que me autentica como filho dele, que me dá a garantia de que eu vou chegar até o dia da glorificação e serei completamente glorificado. É a garantia de que o Senhor que me salvou, Ele me fará, através dessa história e dos feitos de Cristo e do Espírito Santo, Ele me fará aperfeiçoado até o ponto da minha glorificação, no último dia ou no dia em que o Senhor me chamar à sua presença. Então, Cristo é aquele que, de forma absolutamente plena, Ele sustenta a igreja, Ele dirige a igreja, Ele governa a igreja. Mas qual igreja? Não é a igreja que está vinculada a uma determinada denominação. Esta igreja é a igreja de todos os crentes verdadeiros que estão dentro de cada uma das igrejas. Essa é a igreja de Cristo.
Então, por exemplo, nós estamos aqui dentro de uma igreja presbiteriana. Nós temos a nossa profissão de fé, nós declaramos diante do Senhor publicamente aquilo que nós cremos. Nós respeitamos os contornos, a história e a doutrina dessa denominação, porque está ancorada, fundamentada exclusivamente nas Escrituras, mas nós não podemos de maneira alguma achar que esta é a única igreja verdadeira, que é a Igreja Universal. Eu nem posso colocar esse nome na igreja, porque eu posso causar a falsa impressão de que essa igreja é a igreja do mundo inteiro. Essa igreja é a igreja daqueles que o Senhor trouxer, ou que nós formos evangelizar algumas pessoas e por discipulado nós trouxermos para essa denominação. Mas essa igreja aqui é a igreja que visivelmente declara, faz sua pública profissão de fé em Cristo Jesus, e esta igreja que contém dentro da sua parte visível, a igreja invisível de Cristo, ou melhor dizendo, uma parte da igreja invisível de Cristo, está aqui. Como uma parte desta igreja invisível está na igreja que está aqui, a meio quarteirão da nossa. Virando a esquina tem uma outra igreja que se reúne numa casa. Ali naquela casa tem crentes que fazem parte da Igreja Universal de Cristo Jesus? Tem, eles estão lá. Como eles estão a 3 quarteirões aqui, numa outra denominação, que tem uma igreja grande aqui do nosso lado, estão lá. Agora, em cada uma dessas igrejas, na sua parte visível, também existem lá aqueles que não são da igreja visível, que são como um joio no meio do trigo, e eles permanecerão lá durante essa igreja, e somente a igreja universal, invisível, que é a igreja do Senhor Jesus, do qual Ele é o cabeça, essa igreja só será manifestada no último dia. Até esse dia chegar, nós convivemos com a igreja visível e não podemos alegar para a nossa denominação a catolicidade e dizer, ó, essa é a igreja verdadeira. Uma das críticas e uma das tensões que existe no universo religioso do nosso tempo é que nós temos a maior denominação do mundo, ainda hoje, especialmente, melhor dizendo, a maior denominação cristã do mundo hoje é a denominação católica. E qual a tensão principal que existe entre católicos e protestantes, que são os dois maiores grupos? É que a igreja católica, ao colocar este nome católica no seu título, ela está alegando para si que ela é a única igreja verdadeira. E de tempos em tempos, especialmente quando acontece a troca de papas, os papas que assumem, eles insistem em reafirmar essa doutrina, como o Papa Francisco reafirmou recentemente. Que a única e verdadeira igreja é a igreja católica. Portanto, se qualquer outra igreja quiser se legitimar, ela precisa se associar à igreja católica, precisa se aproximar da igreja católica. E reconhecer os dogmas, as tradições e aceitar a autoridade papal, para que você seja conhecido como uma igreja verdadeira. Senão você não é uma igreja verdadeira, você é uma seita. O que é um absurdo, porque se você voltar exclusivamente à Escritura e ver que a Escritura estabelece como princípio para uma igreja, se existe uma grande seita no mundo cristão do século XX, aliás, do mundo cristão desde o século III até o século XXI, esta grande seita é a Igreja Católica Apostólica Romana. A começar pelo nome, porque ela adotou um nome para si que é uma inverdade bíblica, que é uma inversão bíblica, porque ela declara que toda ela, que é visível, faz parte da igreja verdadeira. Veja bem, a coisa mais comum que você vai ouvir por aí é pessoas dizendo assim, eu sou católico, mas não praticante. Veja bem, quando Jesus disse que no meio do trigo tem o joio, é que ele estava dizendo que você não consegue, e não dá para tirar enquanto não chega o momento da colheita, porque senão você vai confundir um com o outro. O que Jesus estava ensinando para os apóstolos é que em todas as igrejas você tem aquilo que é verdadeiramente parte da igreja, a igreja invisível de Cristo, e você tem a parte visível que é composta por quem é e por quem não é. Quando você chama para si, como a igreja católica chama para si, a alcunha de a igreja católica, apostólica, e aí ela comete 2 erros, romana, ela está incorrendo em duas inverdades bíblicas. Primeiro, ela está dizendo que todos que são católicos são salvos. Isso é mentira. Esse é o primeiro erro. O segundo erro é que ela está dizendo que a igreja católica, que é universal, ela é romana. Como que ela pode ser católica e romana ao mesmo tempo? Um equívoco total, tá? Então, se alguma igreja pode realmente ser chamada de seita, no contexto da história cristã, que vai
desde o primeiro século até os dias de hoje, essa igreja é a igreja católica. E isso daqui não significa que o pastor que está falando, ou quem está pregando, tem algum tipo de alguma oposição pessoal contra qualquer pessoa que seja católica. Muito pelo contrário, eu gosto e trato muito bem todas as pessoas. E se você é um católico e frequenta a nossa igreja, muito convidado. Aliás, em Itapeva, eu tinha um amigo lá que era um padre que frequentava e vinha assistir às pregações da igreja, não poucas vezes, várias vezes ele vinha e nós conversávamos. Eu tinha duas amigas, uma de 80 e uma de 88, que frequentavam lá a escola dominical, católicas, elas não abandonavam a igreja delas, mas elas frequentavam a nossa igreja e nós conversávamos muito sobre a Bíblia. Eu tenho certeza da fé delas. O ponto não é aqui criticar pessoas ou pontuar isso ou aquilo, porque eu vou fazer crítica, como já fiz, às denominações, como já fiz também as denominações protestantes. Eu vou fazer crítica às denominações. A questão aqui não é pessoal, não tem a ver com as pessoas que fazem parte dessas denominações. Tem a ver com o que essas denominações institucionalizadas, elas alegam ser quando elas não são. E nenhuma instituição religiosa pode alegar para si catolicidade, porque é um termo, primeiro, antibíblico, porque não existe nenhuma que tenha essa universalidade dos seus membros como salvos, porque o próprio Senhor Jesus disse que tem joio misturado com trigo. Então você está indo na contramão do que Jesus disse. Jesus não conseguiu separar, mas você conseguiu, a sua denominação conseguiu. Então é uma inverdade bíblica e é uma falta de honestidade. Portanto, primeiro ponto para nós é esse: a igreja do Senhor Jesus, ela é uma igreja invisível e ela é permeada por pessoas de todas as tribos, raças, línguas e nações. Por isso ela é católica, ela é universal, de todas as épocas, e ela não pode ser restrita, circunscrita a um grupo, seja racial, seja cultural, seja uma denominação. Essa igreja ela é universal, significa que ela é composta pelos eleitos do Senhor, que estão espalhados em todas as igrejas cristãs que professam a fé em Cristo Jesus. E isso nos leva então ao segundo parágrafo. O segundo parágrafo ele vai falar sobre essa profissão de fé, sobre esse conteúdo elementar, básico e necessário para que uma igreja seja uma igreja que está em harmonia com aquilo que a Bíblia diz sobre uma igreja verdadeira, não a única, mas verdadeira. O segundo parágrafo então fala sobre a igreja visível. Se o primeiro fala da igreja invisível, que são os santos espalhados em todas as igrejas, a segunda fala da igreja visível, que é isso que nós somos, uma denominação, uma igreja visível, com número de membros, com rol de membros, com liderança estabelecida, com local de culto e tudo mais. A igreja visível, que também é católica universal, agora vejam bem, em qual sentido que a igreja visível é católica universal? As portas estão abertas, e nós podemos receber gente de qualquer lugar, de qualquer raça. Eu não sou a única igreja verdadeira, católica e universal, mas nós somos todos, como igreja visível, católica universal. Ela está aberta e ela pode ser acessada, as pessoas podem vir de todos os lugares e serão recebidos e podem professar a fé nessa igreja visível, porque ela é uma igreja para todos, ela é chamada para fora. A igreja visível, que também é católica ou universal, sob o evangelho, ou seja, não sendo restrita a uma nação, como antes, sob a lei. Lembra, lá no Antigo Testamento só tinha um povo de Deus, que era o povo de Israel. No Novo Testamento o Senhor Jesus diz: ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações. Portanto, a igreja visível, ela é católica e ela é universal, ou seja, ela é uma igreja para todos e ela não é uma igreja exclusiva, mas ela é uma igreja que pode nascer aqui, uma outra pode nascer ali, em uma outra nação, e esta igreja de portas abertas, visível, que professa a fé no Senhor Jesus, ela anuncia o reino de Deus em todos os cantos deste mundo, para todos aqueles que quiserem ouvir, para todos aqueles que o Espírito Santo trouxer para ouvir o Evangelho. Ela consiste de todos aqueles que pelo mundo inteiro professam a verdadeira religião, juntamente com seus filhos. É o reino do Senhor Jesus Cristo, a casa da família de Deus, fora da qual não há possibilidade ordinária de salvação. Então, 3 pontos aqui importantes para nós observarmos nesse parágrafo que fala sobre a igreja visível. Primeiro, a pluralidade da igreja visível é um fato incontestado. Bom, por que nós estamos falando isso? Se você tiver a curiosidade,
e fazendo uma pesquisa sobre marcas e patentes, você vai descobrir que a marca mais difícil de você registrar atualmente é a marca de uma igreja. Porque existe uma quantidade quase que infinita de nomes de igrejas. Então, se você quer começar uma igreja, eu vou começar uma igreja ali na esquina ali, beleza. Vai lá tentar pôr um nome na sua igreja. Abrir um CNPJ com um nome. É muito difícil. Por quê? Porque a quantidade de igrejas que existem no mundo, elas são incontestavelmente um número absurdo. Portanto, isso daqui, lembra que a confissão de fé foi escrita no século XVII. Lá no século XVII, você já tinha essa visão sobre a igreja visível, né? E sobre a sua pluralidade. Então, o primeiro ponto desse parágrafo aqui para nós é: a pluralidade da igreja visível ela é incontestável, ou seja, ela existe em múltiplos credos, em múltiplas denominações. Segundo, a igreja visível, ela é a soma de todos os batizados ou dos verdadeiros professantes da fé cristã. Ou seja, ele está fazendo uma distinção. Dentro da igreja visível tem gente que é batizada e tem gente que é batizada e que professa verdadeiramente a fé em Cristo. Nem todos que são batizados, eles professam verdadeiramente a fé em Cristo. Lembra do joio. E terceiro ponto que nós vamos ver aqui: fora da igreja visível do Senhor Jesus, não há salvos. E esse ponto é um ponto que gera muita controvérsia. Eu quero explicar direitinho qual que é a afirmação dos teólogos de Westminster, fazer aqui uma defesa dos argumentos a favor e também registrar os argumentos contrários a isso. Vamos lá. Primeiramente, a pluralidade da igreja visível. Bom, a igreja, numa cidade como a nossa, aqui de Assis, eu não sei exatamente quantas igrejas tem aqui, mas eu sei exatamente quantas igrejas tinha em 2018 na cidade de Itapeva, onde eu estava já há 13 anos. Na cidade de Itapeva, em 2018, tinham 135 igrejas. 135 igrejas numa cidade de 97 mil habitantes. Aqui em Assis eu estimo que seja alguma coisa muito semelhante a isso, ou talvez um pouco mais, porque a cidade é um pouco maior. Mas vejam, eu falei igrejas, denominações dentro da cidade. Aqui em Assis eu acredito que o número não seja diferente desse. Tem alguma dessas igrejas cristãs que não são igreja visível? Não, todas elas são igreja visível. De dentro delas saem crentes, ou de dentro delas existem crentes da igreja invisível do Senhor Jesus, que é a igreja universal, católica, verdadeira. Tem, em todas elas. Porque o Senhor não faz acepção de pessoas. Muito bem. Agora, quais são os pontos em comum? Se eu tenho uma pluralidade de igrejas visíveis, e isso é constatado, o ponto é: se essas igrejas visíveis que estão por aí, elas incontestavelmente, elas são parte do corpo de Cristo, porque dentro de cada uma delas existem os verdadeiros cristãos, qual é a confissão, qual é a profissão de fé que une os que são verdadeiramente cristãos? Bom, eu vou citar para vocês aqui alguns pontos elementares da fé cristã, que é o ponto de contato, de diálogo que nós temos com outros cristãos de outras denominações. Isso daqui é inegociável. Você sabe que alguém é verdadeiramente crente em Cristo Jesus por essas confissões. Então veja, as igrejas estão separadas e divididas em aspectos que são aspectos secundários da teologia. Mas as igrejas cristãs, para serem realmente consideradas uma igreja cristã e não uma seita herética, ela precisa concordar no mínimo daquilo que a Bíblia ensina, naquilo que é essencial à fé cristã. Eu vou citar para vocês o que é essencial. Primeiro, estas igrejas todas, na sua pluralidade, ela tem que ter como base, primeiro, a Escritura Sagrada como sua única regra de fé e de norma de comportamento. Ou seja, se um determinado grupo denominacional não considera a Bíblia exclusivamente a sua fonte normativa para a vida, obviamente nós não estamos falando de um grupo, de uma igreja cristã. Nós estamos falando de um grupo que pode até ter o nome de cristão, mas não é uma igreja cristã, é uma seita. Como eu citei para vocês alguns grupos aqui. Por quê? Porque o que se pressupõe de um grupo que segue a Cristo é que esse grupo seja absolutamente fiel, única e exclusivamente à Sagrada Escritura.
Ela é a única fonte de comportamento. Por quê? Porque o apóstolo Paulo mesmo ensina: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, útil para repreensão, útil para correção e aperfeiçoamento dos santos. E a própria escritura também registra que se, mesmo que um anjo, e aí vocês vão lembrar lá da seita que eu citei para vocês, mesmo que um anjo desça do céu e traga para você uma mensagem supostamente de Deus, que vá além ou fique aquém do que está nesta palavra, a palavra de Deus diz que deve ser considerado anátema, maldito. Então a ideia é: a igreja de Cristo, ela tem uma única regra de fé e de prática, e essa regra é a Escritura. Se eu não tenho esse ponto de contato com uma igreja que está aqui perto ou longe de mim, nós não somos a mesma igreja. Esse é o ponto que tem que ficar claro. Não é porque alguém coloca uma placa sobre uma casa ou sobre uma edificação, dizendo igreja cristã não sei das quantas lá. Não é isso que faz daquela igreja uma igreja cristã, uma igreja visível, uma igreja onde estão presentes pessoas que são parte da igreja invisível, eleitos do Senhor. Não é isso que as torna eleitos do Senhor. Não é isso que faz daquela igreja uma igreja legítima. O que faz de uma igreja legitimamente uma igreja cristã é aquilo que ela professa. E se ela professar a crença, a devoção e a obediência a alguma outra fonte normativa que não seja a Escritura, essa igreja não é uma igreja bíblica cristã. Segunda base, que esta igreja professe a crença, a fé na Trindade como a realidade de um Deus uno e triuno, sendo igualmente tendo as três pessoas da Trindade como igualmente divinas, nenhuma superior à outra, mas elas são de coessência, de consubstância, são coiguais, são as três pessoas da Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. A verdadeira igreja cristã, seja visível ou invisível, ela crê na Trindade, como ela é apresentada nas Escrituras. Vou dar exemplos para vocês. Quando eu era adolescente, jovem, eu sempre gostei muito desses grupos de louvor, grupo vocal. Na época eu falava grupo vocal. Não tinha o vocal dos jovens, não tinha lá um grupo de jovens que cantavam. A gente gostava muito de cantar as músicas de um grupo chamado Voz da Verdade. Aí de vez em quando eu ainda puxo lá pelo Spotify, pelo YouTube, as músicas antigas lá. Tem uma música deles que ficou muito conhecida agora, recentemente, que é O Além do Rio Azul. Por que eu estou citando? Porque este é um exemplo que traz confusão. Um exemplo não. Este é um exemplo do que traz muita confusão para nós, cristãos evangélicos, nas múltiplas igrejas. Bom, nós ouvíamos, cantávamos, como é natural de jovem, a gente pegava isso lá no disco e colocava. Um dia o pastor da nossa igreja chegou: olha, eu quero que vocês dão uma segurada aí no Voz da Verdade. Não, mas por quê? Não, dá uma segurada, depois nós sentamos para conversar. E a gente ficou, como é natural do jovem, muito zangado com o pastor da igreja. Onde já se viu? As melhores músicas são deles, e a gente tinha um monte de playback e aquela coisa toda. Aí um dia o pastor sentou para explicar para a gente: olha, eles não são irmãos nossos, embora eles cantem sobre Cristo, e cantem de forma emocionalmente impactante sobre Cristo, mas eles creem coisas sobre Cristo que vão na contramão do que a gente crê. E aí aquilo assustou, né? Aí nós fomos estudar. Bom, esse grupo, que é um grupo considerado por todos um grupo evangélico, esse grupo que tem músicas que são belíssimas, né? E aí não tem problema de cantar as músicas que são boas, mas você tem que ter essa noção que você tem que fazer uma avaliação doutrinária antes de cantar, para saber se o que você está cantando é o que você crê. Mas esse grupo sustenta até hoje uma doutrina que é chamada modalismo. É uma doutrina antiga, ela vem lá do 3º século da era cristã. E o que essa doutrina diz? Essa doutrina, ela afeta aquilo que a Bíblia ensina sobre a Trindade. Porque os modalistas, eles acreditavam que eles acreditam, né, que Deus não é trino, mas que Pai, Filho e Espírito Santo são aventais diferentes que o nosso Deus veste em épocas diferentes. Então, no Antigo Testamento, ele era Jeová, ele vestiu a roupa, o avental de pai. Quando chega ali no momento da encarnação, ele deixa o avental de pai e veste o avental de filho. E depois da ressurreição, ele tira o avental de filho e veste o avental de espírito.
Então você não tem uma trindade, mas você tem um único Deus vestindo aventais diferentes ao longo da história. Qual que é o problema com isso? Bom, primeiro que você está indo na contramão daquilo que a Bíblia diz. Por quê? Vamos lá. O Senhor Jesus, no dia do batismo dele, ele estava nas águas, desceu sobre ele o Espírito do Senhor em forma de pomba, e ouviu-se uma voz do céu, e mais de 300 pessoas ouviram essa voz. E a voz dizia: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Se os modais estão corretos, então Jesus estava enganando todo mundo ali naquela cena. Se os modalistas estão corretos, então o Evangelho traz enganação. Pior do que isso, Jesus foi lá e disse: fazei discípulos de mim, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Jesus estava, mais uma vez, enganando. Percebe que, não, mas sabe que esse negócio faz sentido, né? A gente faz, a mente pouco instruída. É bonito esse negócio, né? Deus veste um avental de Pai, depois de Filho, depois do Espírito, e a gente se livra dessa coisa complexa, que é tentar entender o que é uma trindade. Fica simples, mas desconstrói tudo que a Bíblia é. Desconstrói o primeiro versículo da Bíblia. Você lembra qual é o primeiro versículo da Bíblia? No princípio criou Deus o céu e a terra. Bom, na nossa Bíblia está traduzido desse jeito, mas se você for ler lá no hebraico, está escrito, eu não vou aqui arriscar o hebraico, né? Mas eu vou arranhar. Bereshit bara Elohim. Sabe o que significa essa expressão? No princípio criou o deuses, o céu e a terra. Et vaaretz. A palavra Elohim, que é a palavra que aparece ali traduzida por Deus, na realidade é uma palavra plural para Deus. De ler de forma literal o que está escrito em Gênesis 1 é: no princípio criou o deuses, os céus e a terra. Ou seja, a trindade começa a aparecer na Bíblia onde? Lá em Gênesis 1:1. Então, eu estou citando isso para vocês, apenas para você entender o seguinte: quando eu nego uma dessas minhas bases aqui, eu desconstruo tudo o resto. Então veja, como é que eu identifico uma igreja que é verdadeiramente uma igreja cristã? Uma igreja segundo aquilo que está lá nos evangélicos, segundo aquilo que está na Bíblia. É uma igreja que reconhece a autoridade das Escrituras como única regra de fé e prática da nossa vida. É uma igreja que reconhece a Trindade Santa, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, como um Deus trino, indivisível, com a sua divindade, a sua coessência, a sua consubstância, a sua coigualdade entre todas as pessoas da Trindade. A única diferença entre eles são as suas tarefas, as suas missões. O Pai é aquele que decretou todas as coisas, o Filho é aquele que revela e age e faz, ele é o verbo, é a pessoa da ação. E o Espírito Santo é aquele que aplica isso dentro do nosso coração. Mas tirando a missão, que a gente chama de economia da Trindade, que é o que a Bíblia mostra, que economicamente cada um deles tem uma função, uma tarefa, tirando isso, eles são absolutamente, essencialmente iguais. Ele é essencialmente igual nas suas três pessoas. Então, aí a gente passou a tomar um cuidado. Que cuidado era esse? Olha, quando eu for usar alguma canção desse determinado grupo, eu vou ter que avaliar a letra, para ver se eles estão declarando a profissão de fé deles na música. Se eles estiverem declarando a profissão de fé deles na música, não dá para eu cantar, porque vai bater de frente com a minha profissão de fé. E aquele pastor, na simplicidade dele, livrou-nos não apenas de cantar coisas erradas, como de talvez num tempo próximo, futuro, talvez ir até atrás de uma dessas seitas heréticas que existem por aí, e que tem uma roupagem bonita e que muitas vezes, até pela música, que é uma das grandes ferramentas para espalhar heresia, talvez a mais poderosa de todas, para se espalhar heresia é através da música. Terceiro elemento de contato que nos une numa fé cristã, ou seja, que diagnostica que uma determinada igreja, ela crê nas mesmas coisas que eu creio. Terceiro, a morte sacrificial de Cristo para a salvação de todo aquele que nele crê, sendo o Senhor Jesus o nosso sumo e universal sacerdote, eterno, completo e plenamente suficiente. Ou seja, olha quanta coisa está dita aqui. Eu tenho que crer que Cristo morreu para me salvar, para o pagamento dos meus pecados. Ele é o meu representante diante de Deus, o sumo sacerdote. Ele faz mediação entre eu e Deus, e não apenas
entre eu e Deus, mas entre todos aqueles que serão salvos. Portanto, ele é o sumo sacerdote universal de todos os crentes. Ele é eterno, ou seja, ele não foi criado. E aí, vou parar aqui, guarda aí, para aí no criado, que eu estou citando as características aqui do... Existem denominações que aparentemente são cristãs, mas elas creem coisas sobre Cristo que as tornam seitas heréticas. Vamos lá. Testemunha de Jeová é cristão, evangélico? Você que gosta de ler aí a revistinha Sentinela, recebe lá em casa, faz assinatura, são cristãos? Não, não são cristãos. Sabe por que eles não são cristãos? Vou te falar. Em primeiro lugar, porque eles acreditam que Cristo é uma criatura e não é o eterno Filho de Deus, gerado do Pai. Ou seja, eles descreem da Trindade, porque se Cristo é uma criatura, ele não é parte da Trindade. Então, eles descreem da Trindade, e eles descreem da divindade de Cristo, porque Cristo para eles nada mais é do que um ser superior ao homem, mas ele não é eterno, ele foi criado. Se ele foi criado, ele não é eterno. Se ele não é eterno, ele não tinha subsídio para pagar minha dívida diante de Deus, porque eu adquiri uma dívida com um Deus eterno. Logo, qual é o tamanho, a extensão da dívida que eu tenho com Deus por causa do meu pecado? É uma dívida eterna, lembra? O tamanho da dívida é sempre do tamanho do ofendido e não do ofensor. Então, como é que Cristo poderia pagar uma dívida eterna se ele não é eterno? Se ele sem ser eterno podia pagar uma dívida eterna, então eu também podia. Então Deus não precisava ter mandado ele aqui. É raciocínio. Então vejam só, isso é uma seita herética? É. Pastor de vocês, que Deus tenha misericórdia da minha vida, mas eu sou meio bravo com algumas coisas, sabe? Esses dias bateu um cidadão aqui, de uma dessas seitas heréticas, queria vender material literário, né, da sua editora. Tinha revista lá de saúde, vocês já vão identificar do que eu estou falando. Tinha revista de saúde, tinha revista falando do fim do mundo, de escatologia, tinha revistinha para as crianças, revistinha em quadrinho, coisa mais linda, bem feita, negócio preparado, bacana. E eu não sabia de qual igreja que o cara era, mas quando ele começou a me entregar o material que ele queria vender para mim, primeiro ele disse que queria vender para mim. Quando eu comecei a folhear, eu já pesquei quem era o indivíduo. E aí eu já travo, né? Eu não consigo espalhar, eu não consigo disfarçar com ninguém. Que se tem uma coisa que eu não consigo fazer, é disfarçar. Eu falei, não, amigo, isso aqui eu não vou, tal. Não, mas eu sei que o senhor é presbiteriano, mas a gente tem que ler de tudo. Eu falei, tem que ler de tudo. Até que eu descubra o que tem no tudo. A hora que tem no tudo, eu não preciso mais ler o tudo, eu continuo lendo só aquilo que presta. Não, mas por que o senhor está falando isso? Você quer que eu te explique? Eu te explico, vamos começar por aqui. Aí peguei uma revistinha de criança falando sobre o fim. E aí comecei, eu falei, olha, você quer aprender sobre escatologia, sobre o fim? Eu tenho bons livros aqui. Mas não é isso que está escrito no seu livro. Então eu não vou levar isso aqui para dentro da minha casa e nem vou pôr na minha biblioteca, eu nem preciso, porque eu já sei qual que é a heresia. E ele não discutiu comigo. Qual foi a presunção dele? Ele nem entrou em discussão comigo. Imediatamente ele falou assim, não, tudo bem, o senhor tem o direito de discordar, né? Eu estou, inclusive, aqui no seu escritório, quem sou eu para discordar, né? Ou seja, estou jogando no time, no campo do adversário, eu não vou abrir o bico. Ele falou desse jeito. Eu falei, mas o senhor pode fazer um favor também? O senhor poderia me dar a lista de endereço dos membros da sua igreja para oferecer esse material para eles? Aí vocês podem adivinhar, esse pastor é discreto, né? Manso, bonzinho, né? Todo educadinho que vocês têm, como é que eu respondi o camarada? Mas infelizmente, volta e meia eu vejo na casa do pessoal esse tipo de material lá. Porque eles são insistentes. Eles são insistentes. E a gente precisa tomar cuidado. Gente, nós estamos numa torre de Babel. E se você quiser consumir material, a título de curiosidade, normal. Mas se você quer consumir material a título de fonte de consulta, aí você tem que ter cuidado onde você está pegando sua fonte de consulta. Especialmente falando de criança. Especialmente falando de criança. E não é porque tem uma igreja que lá no meio do nome dela lá tem Jesus, ou tem Cristo, ou tem cristão,
que essa igreja é uma igreja que segue o mesmo que você está seguindo. Quando eu era criança, tinha uma igreja perto de casa, chamava Igreja do Senhor Jesus dos Santos dos Últimos Dias. Olha que nome bonito. É mais fácil escrever isso aqui no Brasil do que colocar lá Mormons, porque daí a gente já sabe o que é. Em vez de colocar Mormons, Igreja do Senhor Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Esse é o lugar que eu quero estar, afinal de contas, é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eu quero estar nesse lugar aí, é uma bacana. Você quer conhecer uma igreja? E é legítimo isso. Vai conhecer outras igrejas, pastor. Quem sabe eu me identifico melhor no outro lugar. Beleza. Aliás, eu desafio você a fazer isso. Faz. Só que a primeira coisa que você vai chegar, quando você chegar numa igreja para conhecer uma igreja, você fala assim, pastor querido, muito prazer, vim aqui conhecer o senhor, sua igreja. O senhor pode me dar um manual de doutrina de vocês? Eu quero conhecer a profissão de fé dessa igreja. Ou seja, eu quero conhecer o que essa igreja acredita. Se você chegar aqui na igreja presbiteriana, você vai ganhar um livro desse daqui, ó. Se você não tiver uma Bíblia, você ainda vai levar uma Bíblia de presente junto. Porque esse livro sem a Bíblia, ele não tem valor. Fique bem claro. Ah, pastor, mas eu fui na igreja lá, o louvor é um negócio de outro mundo. Eu senti que eu cheguei perto do céu. Eu amo louvor, eu amo música. Mas eu já me senti pertinho do céu também, ouvindo Roupa Nova. Não vou falar pagode, porque pagode não te faz sentir perto do céu, nem funk. É outro lugar que te faz sentir perto. Nada contra. A música tem o poder de nos elevar, gente. Qualquer ser humano com o mínimo de inteligência sabe disso. E você vai decidir qual é a sua igreja pela música? A Bíblia é a minha única regra de fé e de prática. Isso é próprio de uma igreja cristã verdadeira. Uma igreja cristã verdadeira crê na Trindade, como ela é descrita nas Escrituras. Pai, Filho, Espírito Santo, de mesma essência. Uma igreja verdadeira crê na morte sacrificial do Senhor Jesus. Crê que Ele fez isso para a salvação de todo o que nele crê. Crê que Ele é o sumo sacerdote universal, ou seja, o único entre eu e Deus, não importa em que lugar do mundo eu viva. Que Ele é eterno, e vamos lá, completo, ou seja, uma igreja verdadeira não vai dizer, ó, Jesus fez 50% para você, você tem que fazer os outros 50%, senão você vai para o inferno. A igreja que diz isso, ela está te colocando, está te dando uma sentença de morte, além de ofendendo a Deus, porque veja bem, se a morte do Filho de Deus não foi suficiente para a minha salvação, então Deus fez uma obra inútil. Ele deu o Filho dele por gente que, se não fizer a parte dela, vai para o inferno do mesmo jeito. Ou seja, por que Deus deu o Filho dele então? Sabendo que nós somos absolutamente pecadores. Se uma única pessoa, veja bem, se uma única pessoa desperdiçasse a morte de Cristo Jesus, então para alguém ela seria inútil. Nesse caso, então, Deus não seria perfeito, suficiente, soberano, porque tem coisas escapando do que Ele faz. Ele deu o Filho dele para salvar o João, mas o João não fez a parte dele, foi para o inferno. Ou seja, o que Deus fez foi inútil. Você consegue associar a palavra inútil a Deus? Ou em alguma coisa que Deus tenha feito? Então, se você chega numa igreja em que alguém diz para você que além do que Cristo fez, você tem que fazer mais alguma coisa, então sai desse lugar. Que esse lugar é uma sentença de morte para você e para a sua vida. O Senhor Jesus é completo e plenamente suficiente. Quarto, ponto de contato entre os cristãos verdadeiros, as igrejas verdadeiramente cristãs. Elas creem na justificação pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, dispensando qualquer cooperação humana na obra da redenção.
é um complemento daquilo que eu citei adiantando o assunto para vocês. Igrejas que pregam penitências, igrejas que pregam sacrifícios, igreja que prega condição para você ser salvo como uma condição de méritos, de obras, coisas feitas por você. Essas igrejas, elas não são agências do reino de Deus. Elas não são. Essas igrejas são, como eu disse para vocês, agências onde você vai receber uma sentença de morte. Deixa eu dizer por que você vai receber uma sentença de morte. Porque se o que Cristo fez por mim não for absolutamente suficiente, nenhum de nós se salvará. Nenhum se salvará. Porque o nosso Deus não é mais ou menos santo. Nosso Deus não é só santo. Nosso Deus é santíssimo. E você também é assim, num certo sentido. Deixa eu explicar. Imagine que eu tenho uma mesa aqui, vou usar a imaginação de vocês. Tem uma mesa aqui do lado. Os diáconos colocaram 2 copos de água aqui para o pastor. Vou usar uma coisa bem comum aqui que vocês devem observar. 2 copos de água para o pastor. Aí, em tempos de pandemia, imagina, para piorar um pouquinho a história. Aí no meio da pregação, o pastor vai para lá, vai para cá, e de repente, numa das vezes que ele vem para cá, tem um pingo de suor na testa dele, o pingo de suor cai da testa e bate na água, que ainda levanta aquelas bolinhas. Vocês estão sentados aqui no primeiro banco, vocês viram. Chega no final do culto, você está morrendo de sede, não tem água em lugar nenhum. E os 2 copos estão ali intactos. Se é que você vai ter coragem de vir tomar qualquer um deles, porque você olhando, eles estão cristalinos. Se brincar, o copo ainda está suado, porque naquele dia o pastor pregou pouco. Aí você chega, mas você ficou olhando durante a pregação, você viu bem aonde bem aquele copo recebeu um pingo de suor. Qual copo de água você vai pegar? Ah, pastor, qualquer um. O que é um pingo num copo d'água? Opa, o que é um pingo num copo d'água? Você está de brincadeira. Pode ser um pingo de veneno, pode ser um pingo de suor contaminado de Covid. Já imaginou um negócio desse? Entrando por via oral. Ô vírus abençoado esse. Não tem nem o trabalho de ter que penetrar a pele, já. E a gente acha, ah não, olha, Jesus fez 50%, eu faço os outros 50%, faço meia boca, 49,5% e tal, e passa, porque o que é um pinguinho de sujeira? Nosso Deus é santíssimo. Esquece. Se você acha que você vai ser salvo, porque você faz meia dúzia de coisas que você acha que está certo, e nem submete ao crivo de outras pessoas para ver se está certo realmente, quanto mais ao crivo de Deus, esquece, você não vai ser salvo. Então veja uma coisa, o que é uma igreja cristã verdadeira, bíblica? É uma igreja que reconhece que nós somos justificados mediante o sacrifício de Cristo Jesus, que transferiu para nós a justiça dele, e com o sangue dele pagou a nossa dívida no céu. Ou seja, é uma obra dupla, ele paga o que eu devo, e ele coloca sobre mim a justiça dele. Para quê? Para que ao longo da história, mesmo que eu venha a tropeçar, e eu não vou tropeçar naturalmente, porque o Espírito Santo também é colocado no meu coração, para me animar a fazer aquilo que é correto, a obedecer, a buscar a Deus, a ter intimidade com Deus. Ele vai me amadurecer, Ele vai me aperfeiçoar usando a palavra, mas ainda assim pode ser que eu tropece, aquele pingo de água dentro do copo, mas eu tenho a justiça de Cristo sobre os meus ombros, que me cobre de todas as minhas injustiças. Esse é o único jeito de eu ir para o céu, senão eu não ia. Se a sua igreja não crê nisso, então você não está numa igreja cristã, não é igreja bíblica. Quinto, crê na ressurreição do corpo e na vida eterna, e na vida eterna com Cristo Jesus, eliminando toda sorte de mediadores secundários, por total inoperância e inutilidade. Vamos lá, deixa eu trocar isso em miúdos. A igreja cristã verdadeira, bíblica, ela crê que Cristo ressurgiu. Ele é a primícia dos que dormem. Como Ele ressurgiu, nós também ressurgiremos. Ele nos dará a vida eterna. Teremos um corpo glorificado, à semelhança dEle. E eu não preciso de nenhum tipo de auxiliar humano
Ou, como diz lá nas cartas do apóstolo Paulo, lá em Colossenses, entre elas, eu não preciso de nenhum dos rudimentos do mundo, ou seja, eu não preciso de nenhum representante poderoso entre eu e Cristo e de Cristo para Deus. Eu tenho um só mediador entre mim e Deus, esse mediador é Jesus Cristo, ninguém mais. Então não tem santos. Eu tenho que rezar para o santo tal, acender uma vela para a santa não sei das quantas, para ela ir lá falar com o filho dela, para o filho dela falar com o pai. Ou acender vela para anjo, ou coisa do tipo, né? Se a sua igreja tem um Cristo que precisa de auxiliares para te representar diante de Deus, saia desse lugar. Sexto, uma igreja cristã verdadeira, ela acredita que ela é uma igreja universal, no sentido de que ela é para todos. Ela é uma agência do reino de Deus na terra. E apesar das intromissões, e apesar dos erros de homens reprovados, que militam dentro da igreja, ainda assim, esta igreja é o corpo de Cristo e tem como cabeça o Senhor da igreja. Ou seja, a igreja visível, ela é a agência do reino de Deus, e ela tem que crer nisso, ela tem que professar isso. E dentro dessa igreja existem seres falhos? Existem, do pastor à liderança, passando por todos mesmo, existe falha. Portanto, é um lugar onde eu posso esperar perfeição de quem me lidera? Jamais. É um lugar onde eu vou conviver com essas falhas, que são, na medida do possível, diminuídas ao máximo, mas ainda assim podem acontecer. Por que isso daqui é uma marca da igreja? Veja, porque a igreja de Cristo, ela é uma agência do reino de Deus aqui na terra, num mundo caído. Significa que as pessoas da igreja, desde a liderança maior da igreja, aos membros da igreja, todos somos imperfeitos. O que assusta numa igreja? É quando você chega lá e todo mundo se classifica perfeito. Existe isso? Claro que existe. Na década de 80 começou um movimento, esses movimentos que chegam no Brasil, todos eles são importados de fora. Mas é um movimento para o Brasil da teologia da prosperidade, da declaração positiva, da teologia da libertação muito influenciada inclusive por meios até católicos. O que aconteceu? Os elementos, vou usar esse termo, elementos, que eram os cabeças introdutórios aqui no Brasil, dessas heresias, eles ensinaram coisas tão absurdas e tão contrárias à palavra de Deus, mas eles conseguiram vender isso daqui e conseguiram adeptos. Vou dar exemplo de uma pessoa, e aí já é para ajudar você, se você tem contato com literatura desse tipo, leu, conheceu, aproveitou, entenda que não presta, que é inútil, e que ensina mentiras. Uma mulher chamada Valnice Milhomes, uma das pregadoras da teologia da prosperidade e da teologia da libertação. O que ela ensinava? Ela ensinava, por exemplo, e é esse o ponto aqui nosso, que o crente é perfeito. Uma vez que ela não entendia que quando a palavra de Deus, e especialmente o apóstolo Paulo, chama a igreja de os santos que estão em Éfeso, ele está dizendo o seguinte, olha, são as pessoas que objetivamente, lá na glória, já têm os seus nomes absolutamente limpos, então eles são santos. Mas aqui no tempo eles estão sendo santificados. E Paulo fazia questão de considerar esse pessoal como um pessoal que já era santo. Por quê? Porque Paulo cria de uma forma tão profunda de que a obra do Senhor seria completada na vida deles, tanto que ele escreveu, aquele que começou uma boa obra em vós, há de levá-la até o final. Ele acreditava tanto nisso que, para que ele vai chamar o cara de pecador? Ele prefere chamar de santo, porque ele sabe que na eternidade, essa é a maior parte da nossa existência, nós seremos santos. Então Paulo já está adjetivando seus companheiros por aquilo que eles haverão de ser por toda a eternidade, santos. Mas Paulo não está dizendo que eles não tinham pecados. Mas a Valnice Milhomes ensinava aqui que o crente, esse é santo, esse não tem mais nada. E que se ficar doente, está doente porque está escondendo algum tipo de pecado. Se ficar pobre,
Passar necessidade, pecado. Se acontecer alguma tragédia na família, pecado. Essas são as meias verdades. Por que meias verdades? Porque é claro que morte, doença, tragédia, tudo isso é consequência do pecado da raça. Nós estamos num mundo caído, onde essas coisas ruins acontecem por causa do pecado. Então, meia verdade. Agora, dizer que cada vez que alguém fica doente é por causa de um pecado específico dessa pessoa, isso vai contra o que o próprio Senhor Jesus ensinou. Eles chegaram lá e encontraram um cego, e foram perguntar a Jesus, quem pecou, ele ou o pai? Ou a mãe? Jesus disse, nem ele, nem o pai, nem a mãe. Ele está cego para que se manifeste a glória do Senhor, e curou o cego. Mas a Valnice foi lá e ensinou isso durante 10 anos aqui. Começou esse movimento aí de teologia da prosperidade. Bom, de repente Valnice Milhões desapareceu, ninguém via essa mulher. Desapareceu da televisão, desapareceu de tudo quanto é canto. Alguns meses descobriram que ela estava escondida numa ilha lá do Rio de Janeiro, fazendo um tratamento num lugar bem escondidinho, porque ela ficou doente, uma doença terrível. Agora, como é que você explica que você está doente se você prega todos os dias, você é o pastor, prega todo mundo, todo dia, que quem fica doente porque está em pecado. E aí a pregadora ficou bem doente. E quando a gente fala bem doente, é aquelas doenças assim que desengana, né? Aí você vai chegar para a igreja e falar assim, bom, se eu estou bem doente, então eu estou bem pecador. O fogo virou contra o feiticeiro. Ela estava doente por causa de pecado? Bom, eu não sei, isso é ela com Deus. Mas ela ensinou isso. Ela ensinou um perfeccionismo que não está presente naquilo que a Bíblia ensina. E a gente precisa tomar cuidado com isso. E aí, essa incoerência desses movimentos ficou escrachado. Logo, quem estava dentro desses movimentos? Estava dentro de uma igreja cristã, verdadeira, autêntica, sincera e honesta? Não, não estava. Porque a verdadeira igreja, essa igreja é real, visível, essa igreja honesta, ela é uma igreja que reconhece que ela não está composta por gente absolutamente perfeita. Mas ela está composta de pecadores. De homens limitados e pecadores, inclusive divergem. Por exemplo, Paulo, lá em Gálatas, no capítulo 2, tem que chamar a atenção do apóstolo Pedro. Pedro, lá na sua epístola, fala de Paulo, que Paulo fala de um jeito difícil demais, é difícil de entender. Ou seja, de uma forma bem discreta, eles estavam discutindo, em épocas diferentes, obviamente. Mas existia discordância, não na teologia, mas na maneira como eles apresentavam e faziam as coisas. Se você ler Atos, capítulo 15, capítulo 16, você vai encontrar lá uma grande discussão, uma discussão tal que acabou com uma comissão evangelística. Paulo e Pedro não estavam concordando ali no grupo, junto com Barnabé e Marcos, e o motivo da briga era Marcos. Sabe o que teve que acontecer? Tiveram que dividir o grupo. Pedro seguiu junto com Marcos para uma determinada direção, e Paulo pegou Lucas, o historiador, e Timóteo, e foi numa outra direção. Será que eles conseguiram discutir sem cometer nenhum pecado? Será que eles eram tão bons assim, que eles discutiam e não conseguiam, e não cometiam pecado? Porque nós somos uma geração que quando a gente discute, a gente comete pecado, depois a gente tem que pedir perdão. E é muito difícil você dissociar pessoas de ideias, embora esse é o ideal, né? A gente discutir ideias, não pessoas. Mas é muito difícil a gente separar essas coisas. Mas isso é uma igreja normal. Então veja, ponto de contato entre a nossa fé e a fé daqueles que estão em outras igrejas, o reconhecimento de que nós somos imperfeitos. Se você chegar num lugar onde as pessoas se consideram perfeitos e vendem esse discurso de perfeição, da direção, da liderança da igreja, do pastor, dos membros, fuja desse lugar, porque é um lugar onde reina a mentira. Porque qualquer ser humano que tem um espelho em casa sabe que não é perfeito, nem por fora e muito menos por dentro. É que o espelho ajuda, porque ele nos faz encarar os nossos próprios olhos. Gente, eu vou ter que parar por aqui, mas não antes de ler, obviamente, os textos bíblicos, e nós ficaremos devendo aí 2 partes desse segundo parágrafo, que é a parte da igreja visível, como a soma de todos aqueles que são os batizados, aqueles que professam a fé em Cristo Jesus, que nós já começamos a falar sobre isso, mas eu vou ter que parar na metade pelo tempo, tá?
Mas eu quero ler os textos bíblicos que corroboram para isso que nós acabamos de citar aqui. 1 Coríntios 1, verso 2. A igreja de Deus que está em Corinto. Presta atenção como Paulo fala. A igreja de Deus que está em Corinto. Ou seja, a igreja de Deus, ela está em muitos lugares. Por isso não é a igreja verdadeira que está lá em Corinto, mas a igreja de Deus que está lá em Corinto, que faz parte da igreja invisível de Cristo. Mas aos santificados em Cristo Jesus, ou seja, aqueles que são alvos da obra purificadora, santificadora do Senhor Jesus Cristo, chamados para ser santos, ou seja, foram chamados pelo Espírito Santo de Deus, tocados, quebrantados, para que eles sejam santificados, com todos os que em todo lugar, veja, a igreja é de todas as raças, povos, línguas e nações. Quando Paulo está escrevendo isso aqui, ele está incluindo a gente no grupo. Todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Aqueles que têm a mesma confissão que nós temos. Paulo está falando com aquela igreja de Corinto, está falando com a nossa hoje, desde que a gente faça parte desse grupo que invoca a Cristo e que crê nas mesmas coisas que Paulo crê. 1 Coríntios 12, versos 12 e 13. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. 1 Coríntios 7, 14. Aliás, perdão, vamos um pouquinho mais para frente. Romanos 11, 16. E se forem santas as primícias da massa, igualmente será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos serão. Falando que a igreja de Cristo é o lugar onde as famílias cristãs, elas crescem, desenvolvem e criam seus filhos. Se a raiz for boa, os ramos também serão. Só os pontos aí que estão lá no parágrafo. Mateus 13, 47. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede, que lançada ao mar, recolhe peixes de toda a espécie. Efésios 2, 19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas co-cidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Efésios 3, 15. De quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, falando a respeito de Cristo. Atos 2, 47, falando do povo de Deus, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Todos esses são textos que falam sobre a igreja e sobre a sua catolicidade, a sua universalidade, ou seja, ela é para todos. Ela está presente em todos os lugares, mas ela tem uma única confissão. É aqueles que creem em Cristo Jesus, que estão sendo santificados e moldados pela palavra e pelo Espírito. Então cuidado, nós estamos num mundo de muitas denominações, e a igreja do Senhor Jesus, ela é plural, no sentido de que a igreja invisível está espalhada dentro das igrejas visíveis que nós conhecemos. Mas por igreja visível, entenda-se, aquela igreja que realmente professa aquilo que a Bíblia nos ensina. Porque aí tem muitas seitas que estão com suas portas abertas, mas não são a verdadeira, ou não fazem parte da verdadeira igreja de Cristo Jesus, porque professam coisas que são absolutamente diferentes daquilo que a Bíblia ensina. Vamos parar por aqui. Semana que vem, se Deus nos permitir, a gente continua nesse assunto que é importante e que a gente precisa ter um cuidado imenso sobre isso, para que nós não sejamos iludidos nem enganados com falsas doutrinas e enganos que estão espalhados aí em todos os lugares do mundo e em todas as épocas. Sempre tiveram aqueles que se infiltraram no meio da igreja de Cristo e tentaram de alguma maneira desvirtuar e conduzir o povo por um caminho errado. Ó Deus bendito, obrigado por esta manhã, obrigado por podermos estudar, ó Deus, a Tua palavra, obrigado pela confissão de fé, que é uma orientadora para nós, ó Deus, nesse estudo. Obrigado, ó Pai, principalmente pelo Teu Santo Espírito que nos ilumina para compreender a Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a testar a nossa fé e testar, ó Deus, a igreja da qual fazemos parte constantemente, para que, ó Deus, nós vivamos realmente na verdade. Livra-nos, ó Deus, dos enganos, das heresias, das profissões de fé equivocadas, falsas, e que são perigosas, ó Deus. Livra-nos disso. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos tão somente
fiéis ao Senhor e à palavra do Senhor, que é a nossa única regra de fé e de prática. E aqueles que ouvem, ó Deus, que o Senhor produza em seus corações um bom entendimento da palavra. Nós não queremos aqui, de alguma maneira, ó Deus, sermos sectários com nenhum grupo. Ó Deus, mas, ó Pai, existe uma grande responsabilidade daqueles que lideram as instituições, ó Deus, no que diz respeito ao zelo pela verdade. E que, ó Deus, o Teu Espírito aplique aquilo que nós lemos e estudamos aqui a cada coração. E que cada um faça o seu teste pessoal. E teste, inclusive, suas instituições, cruzando-as, ó Deus, confrontando-as com a Tua palavra. E que o Senhor lhes dê coragem e força para que, caso não encontrem, ó Deus, harmonia, não encontrem coerência entre aquilo que suas instituições defendem e aquilo que a Bíblia ensina, que eles tenham coragem, ó Deus, de romper com o engano e com a mentira. Que o Senhor faça isso. E que o Senhor nos preserve. Que se algum dia, ó Deus, um de nós, como líder, se desviar desta verdade, que nós sejamos, ó Deus, exortados, disciplinados e convencidos a voltar àquilo que é a nossa única regra de fé e prática, que é a Tua palavra, a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Fica conosco nesta manhã e nos abençoe, nós te pedimos, na nossa reunião familiar, com os nossos queridos, que o Senhor nos guarde, nos livre de todo mal. Oramos em nome de Jesus. Amém.